Bate-papos, novidades culturais, entrevistas. Uma parceria Rádio Câmara e SMEC, Secretaria... Bom dia para você que nos assiste a partir de agora através da TV Câmara, canal 11.2. Estamos em conexão mais uma vez, Rádio Câmara e TV Câmara. Muito prazer, eu sou o Santiago e estou recebendo a partir desse momento o meu grande amigo que está de volta também, né, no setor público de Sete Lagoas e mais especificamente na Secretaria de Cultura, Alan Keller. Seja bem-vindo, Alan. Opa, beleza, Santiago? Bom dia ouvintes, espectadores da Rádio Câmara, aqui, essa rádio que está conquistando, né, um espaço enorme na cidade e na região. Eu fico muito feliz de estar aqui de volta, em especial falar daquele assunto que faz parte da minha vida, da minha trajetória, né, dos meus estudos, da minha história, que é a cultura. Isso aí, que bom, né? Tá de volta, sentindo-se bem, né? Falou que não voltava mais, mas voltou, que bom, né? É tipo aquela busca, né, da sociedade, né? Volta, aí você voltou, né? Inclusive eu vou pedir desculpas aí aos ouvintes, eu tô de máscara hoje, justamente porque tô cometido aí por uma gripezinha, para não comprometer, a gente ainda não sabe o que é, né? Para não comprometer quem está ao nosso redor, estou aqui me protegendo. Eu acho que é até um conselho, né? Ficou gripado, garganta ruim, use uma máscara. Sim, para né? proteger quem está próximo. Pensar também, em você, mas pensar no próximo, exatamente, né? Exatamente. O Alan, de volta aí à secretaria, né, como superintendente, queria que o Alan, gente, ele esteve já na secretaria várias vezes, né? Já foi, já voltou, né? O Alan, se não me engano, você é de Paraupeba, não é isso? Na verdade, eu moro em Sete Lagoas há 21 anos, né? Mas minha família é de Paraupeba, é uma família que também tem uma ligação muito forte com Sete Lagoas, tem familiares por aqui. Eu voltei para a secretaria mesmo, falando que não ia voltar mais, ia dar um tempo com o setor público. Falei assim, olha gente, não volto, eu preciso descansar, né? Estou com a minha empresa, os trabalhos sendo desenvolvidos, mas realmente tem um chamado, né? A gente sabe desse chamado, um chamado que partiu também de uma classe, né? E aí do prefeito que falou, não, vem, a gente precisa do seu trabalho. E eu acabei me convencendo para contribuir aí, em especial, né, nesses anos, que são anos com investimentos específicos, com leis de incentivo. E aí, como a nossa especialidade é nisso, a gente estuda, né, há muito tempo. Uhum. É um know-how, né, que você adquiriu. Eu resolvi fazer o mestrado em gestão pública, entendendo que eu tenho uma missão também de contribuir para esse espaço, né? A gente sabe que cada lugar é um lugar, cada lugar tem uma dinâmica de gestão, mas ao mesmo tempo a ferramenta da gestão pública é um trabalho em equipe com força do executivo, legislativo, e aqui a gente tem, né? Eu agradeço que sempre essa casa em especial me recebe muito bem, e quando eu venho aqui preciso conversar com algum legislador, com alguém, eles estão sempre de porta aberta. Então, acho que essa articulação que a gente precisa, num setor que é um setor que sofre, né? É um setor que precisa de muita atenção, então a gente vem aqui para poder contribuir. Estamos de volta. Eu acompanhei uma parte da reunião, né? Não é uma reunião, né? Uma sessão que vocês fizeram aqui na Câmara de Vereadores, e no final eu vi a palavra do presidente Caio Valassi comentando sobre uma lei que foi criada há vários anos atrás, né? E que permitia que o setor de cultura de Sete Lagoas pudesse se organizar, né, para ter as suas verbas próprias, né? Hoje a gente pode falar que Sete Lagoas está no caminho certo, que as coisas, né, que foram sonhadas, que foram pensadas, elas começam a acontecer de fato, Alan? Eu acho que a gente deve muito a uma engrenagem, né, de pessoas que já passaram, isso desde a gente lá, né, a antigos secretários, o saudoso Márcio Vicente, sim. Né, as pessoas que passaram por aquele espaço, todas elas contribuíram e desejaram uma estratégia de fomento que garantisse, assim, a gente sabe que quando muda de governo, sempre tem
né? Quando a verba não é ligada, destinada, como é o caso da saúde e educação, as mudanças de governo, ela acaba alterando um processo, né? Então é um pouco lento, sim, essa engrenagem, mas várias peças se encaixaram e a gente acredita, sim, que a gente está num momento muito importante de evolução e que em breve toda a comunidade, a gente não fala só a classe artística, porque se a gente fomenta a cultura, a gente move uma cidade de um modo geral, né? Eu estou falando porque quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, hoje não sabe a dimensão que é a cultura na vida da pessoa. Tem gente que banalizou. Hoje eu falei assim, olha, gente, você não faz uma comida em casa sem ouvir uma música. Verdade. Você não sorri se você não vê um filme. Né? Você não se alegra em ver um desenho, em ver uma obra de arte. Enfim, você... Tem que ter algo de entretenimento, né? Para fazer companhia, para distrair. A cultura, ela promove o bem-estar e ela está presente de uma maneira muito especial. A gente não consegue mais sobreviver sem saber das histórias do passado, sem saber dos nossos ancestrais, sem saber da nossa comida. Né? A gente come uma feijoada, mas a gente não sabe por trás daquilo a força cultural que tem naquele prato. É muito grande. É verdade. Então, tudo que está no nosso cotidiano e que é muita coisa, a gente não consegue. É aquilo que eu sempre falo, eu estou com uma camisa aqui. Quem desenhou esse modelo de camisa foi um estilista, foi um costureiro, que são artistas. Então, a gente está rodeado, né? O celular, por exemplo, é uma obra de arte. É lógico que é tecnologia, mas cada design, cada cor, cada coisa é pensado por um artista plástico, um designer. Então são profissões, né? A rádio é um instrumento cultural muito forte. Então todos esses lugares de comunicação e tudo, isso é cultura. Então a população entendendo isso, a força que a gente precisa, a gente segue. E nesse momento a gente vê essa evolução. Nós estamos num novo governo, apesar de estarmos ainda no início, né? E eu percebo, né, porque eu atuo também indiretamente, né, e algumas coisas a nível nacional eu percebo que parece que há uma intenção de fazer um fortalecimento da cultura no país. Vocês como gestores, como artistas em loco aqui, vocês percebem isso também? Com certeza, e isso é um efeito... pirâmide, né? Cascata, né? Cascata. Se o governo federal entende a força da cultura, automaticamente estados e municípios acompanham essa dinâmica, né? Então, a gente pode dizer que no governo federal passado, ele não entendia essa força que a cultura tem. Então, automaticamente, ele extinguiu o ministério, se transformou numa secretaria especial. A gente, por exemplo, não tinha acesso aos recursos, ao telefone, não funcionava, a gente não conseguia falar. Esse governo, por sua vez, o governo federal atual, ele monta uma estrutura grande, forte, e aí sim, a gente vai ver, a gente tá vendo, né? Chegando lá no Congadeiro, um trabalho que não chegava, a gente vê chegando lá nas comunidades quilombolas, a gente vê chegando na artesã. E artesanato hoje, por exemplo, é uma profissão que muita gente não acessa mais. Né? E em Sete Lagoas, por exemplo, nós temos um cadastro de 400 artesãs. É muita gente trabalhando, né? E que às vezes está no anonimato, não consegue sobreviver da sua profissão e deveria, né? Então a gente precisa entender da força desse efeito. Então, se tem um governo federal que apoia, pode ter certeza que nas outras camadas também vão vir. Sim. Vamos falar sobre essas duas leis, né? Que vocês tanto comentam e comentaram aqui também, né, nesta audiência. Sete Lagoas já está, parece que essa semana aí, né, realizando pagamentos, colocando dinheiro na conta das pessoas, né, mas assim, parece que mudou muito. Eu queria que você fizesse uma explicação, né? Não dá para falar tudo, mas pelo menos o que está acontecendo nesse exato momento e qual que é a expectativa, né, que as pessoas podem ter com esses recursos que chegaram e que estão chegando. Sim. Então, logo após a pandemia, o Congresso Nacional, ele, com força de alguns deputados, né, federais e estaduais, sugeriu, né, que a pandemia, a gente sabe o que a pandemia causou em todos os setores, mas em especial na cultura, a gente não conseguia mais. O cara do barzinho não tocava, porque não tinha evento.
né? O cara que, a mulher que vendia, o artesão, como eu disse, ela não ia para a rua porque não vendia. Toda a produção cultural, os bailarinos, os cantores, os atores, eles pararam de produzir. Então, automaticamente ali se criou uma lei, né, que é uma lei emergencial, que foi a Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc é um grande músico, compositor, e ele foi homenageado nessa lei. E aí pegou essa lei e distribuiu de forma emergencial naquela época, né, em 2022, 2021, 2022. E, em seguida, o audiovisual, né, toda a camada do audiovisual, que é filme, novela, TV, cinema, também prejudicado. E é uma camada que tem uma demanda financeira maior. Hoje, para se produzir um filme, é milhões e milhões, né? Isso também, aí eu entendo. Você trabalha com isso. Toda a camada do audiovisual não se sentiu contemplada com aquela lei, que na ocasião ela pulverizou muito e não conseguia acessar um recurso suficiente. Automaticamente tinha recurso dedicado ao cinema, na Ancine, e eles foram lá e pediram para criar uma nova lei só para o audiovisual. E aí veio a Lei Paulo Gustavo, que é um grande ator e que também foi cometido pela Covid, né? Então criou essas duas leis de forma emergencial. E a Lei Paulo Gustavo, em especial, do ator, ela deveria ser finalizada no ano passado, que ainda era sobre a pandemia. Porém, houve um atraso nos repasses, houve procedimentos burocráticos que o município ainda não entendia. Ele recebeu o recurso, mas terminou de pagar agora todo mundo. Então, o audiovisual foi contemplado, mas ainda tem no município R$600 mil para o audiovisual, basicamente. Então, quem aí trabalha com filmagem, fotografia, cinema, comercial, videoclipe, podcast, todas essas pessoas que trabalham com audiovisual ainda nós vamos abrir um novo edital com saldo. Só que aí o que o governo federal entendeu? Que a Lei Aldir Blanc, aquela lá, a primeira que eu falei, a Paulo Gustavo vai encerrar, vai pagar 600 mil, acabou. Mas a Aldir Blanc, ele entendeu que funcionou de uma maneira muito legal a distribuição desse recurso. Porque quando chega no município, o município sabe a demanda dele. Então, cidade de todo tamanho recebe proporcional. Então, Sete Lagoas está recebendo 1.500.000, mas Cosburgo, por exemplo, recebe 100 e poucos mil, proporcional ao número de habitantes. E aí, esse 1.200.000, 1.500.000, a gente vai fazer agora um novo edital da Lei Aldir Blanc. Essa que, por sua vez, deixou de ser uma lei e virou um programa. E durante 5 anos, por enquanto, o governo vai mandar recursos para os municípios. Pois é, mas eu achei estranho porque o audiovisual não está muito bem contemplado nessa lei aqui em Sete Lagoas. Justamente porque ainda tem 600 mil da outra lei. Ainda mas pode haver uma possibilidade de mudança, porque a forma que vocês fizeram, eu vi que dificilmente alguém do audiovisual vai participar. Não. E sendo que é uma coisa para 5 anos. Não, aquilo ali, aquela distribuição é só para esse ano. Ah, tá. Então ela pode ser alterada. Com certeza. Ano que vem, inclusive, a gente não sabe quanto que vem, mas vem um recurso ainda maior. Sim. Aí a gente vai entender e redistribuir. Como ainda tem 600 mil dentro de uma lei que sobrou e não poderia ter sobrado, a gente entende a demanda do audiovisual, mas é uma demanda que ainda está crescendo, né? Então, como sobrou, não fazia sentido a gente criar na Lei Paulo Gustavo esse espaço. Entendi e eu acho que isso responde um pouco até a dúvida do Capucci, que participou, né, na audiência, que ficou bastante preocupado com relação, né, ao que poderia acontecer. Ele não expressou dessa forma, né, mas eu acho que você explicou bem agora que esses 600 mil, né, da Aldir Blanc pode contemplar as pessoas do audiovisual. Sim. Porém, para o próximo ano, de repente pode haver uma mudança, né, na forma de distribuição, né, dos novos recursos que vão vir e contemplar também o audiovisual. Sim, eu acho muito importante esse registro, né, porque uma das coisas que a gente precisa realmente é fomentar o audiovisual, com né? Com certeza. E a necessidade desse fomento cabe também no setor audiovisual, com essa força que ele tem, e ir até os governos, as instâncias do governo federal, né, todas elas, e exigir que a lei
Paulo Gustavo, ela se torne um programa como a Lei Aldir Blanc. Sim, sim. Porque se ela se transforma num programa... Ficaria até melhor, né? Claro, a gente fala assim, olha, o município de Sete Lagoas recebeu 1.500.000 para a Lei Aldir Blanc. Todo mundo, que dinheirão. Mas para fazer um filme hoje, 1.500.000 que a gente distribuiria para toda a cidade, não dá para fazer um filme. Nós vamos veicular em breve em Sete Lagoas algumas produções feitas em São Paulo, que é uma parceria, né, que eu fiz através da TV Sete Lagoas, que a gente não recebe o dinheiro, é eles que recebem para produzir, mas cada produção é em torno de 600 a 700 mil reais, só para ter uma ideia de como que é feita a produção nacional. E aí eu já participei de vários, né, encontros, assim, quando, né, eram publicados os editais e a gente ia participar, e geralmente quem ganhava era Rio e São Paulo, né? E o resto ficava de fora por causa do expertise que a gente não tinha, né? E principalmente porque a gente não conseguia vislumbrar esses valores, né? Então a gente não tinha essa noção, né? Rio e São Paulo produz o tempo todo e produz para o mundo inteiro, né? Então às vezes tem obras, por exemplo, que ela fica licenciada por um ano aqui no Brasil e depois ela se torna com o direito aberto para ser negociado para o mundo todo. Então, o Brasil hoje é um carro-chefe de produção audiovisual para o mundo, né? Então, é importante eu estou dizendo isso porque fomentar os produtores locais também para que a gente possa entrar em grandes produções, né, Alan? Eu acho que é isso. Assim, a gente percebe que a cidade agora estão com muita gente estudando cinema, indo para fora, entendendo. Isso vai criando uma camada interessante, os projetos sendo mais robustos, porque o que acontece? Eu estou tendo o privilégio de trabalhar numa grande produção nacional, eu trabalho com a produção corporal de atores e faço para a Amazon, eu trabalho para a Amazon. Sim, sim. E nessa produção, o novo filme que eles estão fazendo, o investimento inicial é de 35 milhões num único filme. 35 milhões dá para nós aqui quanto tempo, hein, Alan? Mas num único filme. Então a gente vê a distância, né, que o lugar que o audiovisual chega, em especial porque é um setor que também fomenta muito forte a economia. As pessoas lotam cinema, as pessoas compram streaming, as pessoas compram para assistir, assina Netflix, assina... Então é um setor que tem uma economia em torno dele muito grande. Sim. E inclusive é uma coisa interessante falar aqui também, porque com o advento da TV 3.0, que está sendo lançada agora no final do ano, o streaming será o grande lance, né? As pessoas vão assistir, né? É tudo via streaming, né? Então, quer dizer, você vai colocar ou ao vivo ou que seja on demand, né? Então, assim, essas produções, elas vão valorizar cada dia mais, porque o 3.0 vai permitir isso, né? Que as pessoas todas possam acessar tudo via internet. E aí vai necessitar de mais e mais conteúdos, né? Então, acho que é bom a gente pensar nisso também para que a cidade já comece a pensar. Porque Sete Lagoas, na parte cultural, ela sempre foi muito forte, né? E é interessante que a gente também caminhe para ser forte na produção do audiovisual. Né? E eu vejo muita gente falar em podcast e tal, às vezes, eu quero fazer um podcast, eu quero, né? E às vezes com um processo desse a gente pode vislumbrar aí que pessoas tenham alguma verba para investir, né? Porque... Esse programa aqui é um exemplo claro do que é um programa de audiovisual bem feito. Tem uma estrutura, tem um estúdio, tem imagens sendo colhidas, captadas, tem edição. Isso tudo, imagina o valor agregado a toda essa estrutura aqui, o que precisa, né? É porque tem gente que não entende. Tem gente que o instrumento de trabalho é o corpo e tem um valor. Mas tem gente que, além do corpo, precisa de todo um aparato com valor muito alto. Sim, sim. Esse é o diferencial, assim. Esse estúdio aqui tem muito dinheiro investido. E tem um diferencial que é importante a gente colocar também, eu vou falar pela minha experiência, aproveitar, né? Eu tenho feito alguns investimentos no nosso estúdio lá na TV e estou preparando para que a gente possa prestar serviço na questão dos podcasts, né? Só que assim, como você disse, você chega aqui e senta e pronto, né? Mas aí você tem um equipamento todo, né, que ele tem que ter uma qualidade. Olha o preço de uma lente. Você tem os profissionais que estão nesse exato momento operando
né? Então, assim, é preciso sim de recurso e por isso que eu acho interessante o trabalho seus na secretaria, de ficar sempre de olho onde que estão os editais, onde que vem as verbas. Eu queria até aproveitar para estender isso e saber de você se a secretaria está de olho também em outros editais, em outras possibilidades para que os artistas de Sete Lagoas e os produtores possam ter acesso. O tempo todo. A gente, na verdade, a secretaria agora ela se chama C7, né? É Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. A gente ainda está sem um secretário nesse momento, né? Na ocasião eu estou superintendente, eu não posso ocupar um cargo de secretário porque eu tenho uma empresa que atende vários setores, mas a gente tem em breve um secretário que vai fazer que trabalha justamente nessa união de 3 espaços, né? Cultura, Esporte e Turismo. Todos esses instrumentos, cada um deles tem fonte de fomento. A gente está olhando edital, mas o esporte tem lei de incentivo ao esporte, o turismo tem lei de incentivo ao turismo, com ICMS turístico, a cultura, a Sheila já veio aqui várias vezes, sim. né? Fazer os projetos de educação patrimonial junto com o Luciano Lira, tem um recurso específico para o ICMS cultural. Então, existe algumas estratégias para fomentar essas áreas. Mas ainda existe editais da iniciativa privada e que a gente está divulgando lá nesse Instagram. Por exemplo, a Petrobras fechou ontem um aporte de 250 milhões de reais para a cultura. Então, existem as fontes que o município está destinando, que as leis estão destinando, mas o que é nosso objetivo, inclusive, na secretaria, não é só informar que esses editais estão disponíveis, é capacitar as pessoas para ter acesso a ele. Porque são burocráticos mesmo, né? A gente até falou aqui na audiência pública, olha, a gente vai premiar um grupo de congado. Mas quem, dentro de um grupo de congado, dentro de um grupo Folia de Reis, tem habilitação para escrever um projeto que exige uma série de documentação nem todos têm. A gente está falando de cultura ancestral. Além da documentação necessária também, que às vezes a pessoa não tem noção, né, de como conseguir. Tem que juntar portfólio. O congadeiro está lembrando de juntar um portfólio. Ele faz aquilo como instrumento de fé, como sincretismo. Ele não está pensando em juntar material de jornal, não está. Então a gente precisa de começar a criar instrumentos para que a nossa cultura permaneça viva. Porque vai burocratizando e a história, as tradições vão se perdendo espaço. Então no caso, vocês têm na secretaria uma equipe também disponível para ajudar as pessoas a montarem seus projetos e dar uma assistência particular para cada um. Exatamente. Uma equipe técnica treinamento, né? Especializada para atender lá todo mundo. A gente agora está abrindo uma nova agenda e aí a pessoa vai agendar, inclusive os mestres dos saberes. Por exemplo, a gente precisa contemplar uma quitandeira. Ela nunca imaginou que ela tinha direito a um recurso público que é dela. Dela, pela história dela, pela trajetória dela, por manter a tradição, uma quitandeira. Olha a importância de uma mulher dessa na nossa história, na nossa tradição, às vezes com 75 anos, mantendo a forma de fazer aquela quitanda, aquele biscoito, porque senão hoje vira tudo pacotinho. Sim. Vai virar tudo comida de pacotinho. Então a gente tem que manter essas pessoas em atividade, vivas, atuantes, e para isso nada melhor do que falar com ela, olha, toma aqui um instrumento para você criar uma microempresa, para você garantir sua aposentadoria. Porque, por exemplo, a gente estava conversando com os capoeiristas. Ele trabalha com o corpo. Com 50 anos, ele não tem a energia que ele tinha lá com 20. E agora? Ele vai parar, porque o corpo dele já não responde mais. E onde que está todos os instrumentos de aparato jurídico, trabalhista? Como é que ele vai receber pelo INSS? Como é que ele vai aposentar? Não tem. E o cara vai parar de trabalhar e aí a gente vai falar, gente, agora vai viver de quê? O Alan, além disso, eu até gostaria de sugerir como um adendo aí na sua secretaria, era que se cadastrasse pessoas que são capazes, né, de desenvolver os projetos. Porque, tipo assim, imagina que você tem algumas entidades, né, alguns artistas que precisam de fazer um projeto, mas ele tem um corre-corre muito grande, ele não tem tempo direito, e aí você fala assim, pô, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer meu projeto e tal. Então, se vocês tivessem um cadastro, como a prefeitura fez um cadastro de pessoas profissionais que prestam serviço para a prefeitura, né, em eventos, em várias situações,
a gente ter cadastrado também na prefeitura os profissionais da área da cultura que são capazes de escrever os projetos, de dar uma assistência, porque aí a pessoa vai e fala assim, olha, estou com uma pessoa, a pessoa está, mesmo que ela esteja cobrando por aquilo, né, ou que esteja dentro do projeto, para que ela possa estar com o carimbo da secretaria. Eu acho isso interessante. Isso é excelente. Surgiram essa demanda, a gente fez há pouco uns fóruns de cultura, e foi uma dessas sugestões. Porque também a pessoa não é obrigada a saber escrever projeto. É verdade. Né? Às vezes ela quer só produzir o trabalho dela. E tem profissionais que escrevem projeto. Aqui em Sete Lagoas, eu posso citar de maneira informal uns 5 aqui para quem está nos ouvindo. Nós temos Rodrigão, Léo Guto, Marcão Avelar, Ailton de Castro. São produtores que trabalham na escrita de projeto. E que entende, está por dentro, está lá dentro. Não vai escrever uma vírgula errada. Exatamente. A Larissa, filha do Paulinho do Boi. São pessoas que trabalham com projeto também, sabem escrever. E você pode falar assim, olha, escreve para mim. Que aí tem a sua porcentagem aqui para você escrever. Mas eles vão garantir uma escrita de uma maneira mais qualificada e técnica, porque os editais estão cada dia mais burocráticos, né? Ô Alan, eu sei que o assunto é grande, né? É imenso, né? Eu queria que você falasse, no geral, para a gente não se perder aqui, sobre a Secretaria de Cultura, sobre os equipamentos que foram colocados à disposição da Prefeitura, como é que está a cultura, o que vocês estão fazendo, tem eventos aí, tem Dia do Trabalhador, tem os eventos culturais. Faz um resumão para a gente aqui. Então, a Secretaria agora, ela assume, né, a gente voltando enquanto Secretaria independente, ela assume 9 equipamentos culturais e que a população, o pessoal de casa, se não conhecer, eu vou falar aqui que vocês vão saber quais são, responsáveis pela cultura. A Casa da Cultura, que é na Orla da Lagoa, o Casarão, que é o Centro Cultural Joaquim Drummond, né? O Museu Histórico, que é próximo à Catedral de Santo Antônio, todo mundo conhece, o Museu do Ferroviário, que é lá em cima, próximo da estação, a Biblioteca Pública, Doutora Avelar, que é ali no prédio da Educação, também os Céus dos Jardins dos Piquis, quem nunca for, vá, é um espaço com quadra, biblioteca, sala de informática, tem auditório, tá? Céus dos Jardins Piquis. Nós temos a Galeria Miralda, que estava fechada, a gente está reabrindo, é um instrumento, por lei. A Feirinha do Centro, que também é da Secretaria de Cultura. E agora a Ilha do Milito. Sim, eu ia até te perguntar sobre a ilha. A Ilha do Milito, que por tanto tempo ficou ali, um espaço turístico importante, já funcionou vários comércios. Dessa vez ela está com a Secretaria de Cultura e nesse momento, inclusive agora, estão reunidas os maiores arquitetos da nossa cidade. Todos em torno desse, a gente convocou. E de antemão eu queria agradecer a Regina Márcia e todos os outros arquitetos em nome dela, Marcinha Chau, Denise Drummond, todos esses arquitetos que estão, Flávio de Castro, que foi criador do projeto original. Obrigado a vocês por estar contribuindo com esse projeto. É um projeto lindo, um espaço cultural que vai se transformar em referência novamente, e a gente está lutando. Muito investimento, mas não vamos dar conta. É isso aí, gente. Esse é o Alan Keller, né? Ele era superintendente lá na Secretaria de Cultura de Sete Lagoas. O Alan, deixa os contatos aí, quem quiser procurar a sua secretaria, né? O Alan e toda a sua equipe, mandar um abraço para toda a equipe da Secretaria de Cultura, né? Cultura é muito importante na vida da gente, Obrigado. Né? A gente está com a equipe mesmo, o Casarão voltou a abrir aos fins de semana, vá lá visitar, tem o Memorial Zacarias, os prédios, o Histórico Ferroviário estão em fase de restauro, mas a gente em breve vai estar tudo em pleno funcionamento. É isso, assim, a gente fez várias ações, além de consulta pública, Semana da Poesia, agora dia 27 nós vamos ter um encontro do grafite e muralismo com show. A gente vai pintar mais a cidade, porque eu já faço pelo FENAR, né? Enquanto curador, nós já pintamos ali o Zacarias, aqueles prédios grandes, mas agora vai ter em parceria com a Secretaria da Mulher, vários lugares sendo pintados, shows. Dia 1º tem show grande, né? De Bruno e Marrone, de Alan e Alex, mais 2 artistas locais. Inclusive mandar um abraço para o Davi Abreu, que ele vai ser um dos artistas locais que vai participar. Então a gente tem aí uma demanda de atividades muito grande. Inclusive uma pinacoteca, para quem não sabe, pinacoteca é uma biblioteca de quadros. A gente tem uma pinacoteca de 1988 que estava escondida
e agora ela é restaurada com muita força, vai estar lindo, a cidade toda vai poder ver. Então a gente está fazendo aos poucos, caminhando devagar, agradecendo aí já, né, o instrumento principal de apoio, né, que o executivo, o prefeito, que a gente chega lá e fala, não, vem cá, vamos fazer, vamos dar atenção para isso, né? A gente demorou a vir, ele já tinha me chamado antes, eu não aceitei, mas agora ele tá me ouvindo, e isso é bom, ele tá vendo a importância, tá vendo esse efeito cascata funcionando, que isso também chega até ele. Sim, sim. Não é quando ele olhava lá atrás, ele falava, não é prioridade agora, mas agora ele já viu o que é, isso é muito especial, então a gente tá fazendo. E vamos juntos, né? Ô Alan, então para resumir para os produtores, né, de conteúdo do audiovisual e também para os artistas, no momento nós não temos nenhum edital em aberto e, na verdade, o que aconteceu é que foi pago, né, o anterior e aí Exatamente. aguardando então a abertura dos novos editais. No mês que vem, os novos editais maio. estão abertos. Em maio. Estão abertos a Lei Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo 2. As duas leis vão estar disponíveis para você, artista. E a gente fala, descobrir Sete Lagoas de ponta a ponta. É a gente pegar também alguém que está produzindo e levar para um bairro que não recebe. Sim, sim. Porque senão a gente fica... E descobrir também os artistas, né, os produtores que estão escondidos aí, né? Exatamente. Estimular que a pessoa acredite na profissão arte. Porque tem gente, né, às vezes o próprio pai está lá vendo o menino, com muito talento, a menina, e fala assim, não mexe com isso não. Fala, porque sabe que é difícil. Vai estudar medicina, fala isso. Mas eu estou aqui como testemunho de fé. Hoje eu trabalho com a minha arte, eu sou um artista, um coreógrafo que vive da minha arte. É lógico que eu estudei a gestão pública, mas eu vivo construindo, prosperando dentro de uma profissão que eu escolhi de ser artista. E aí eu convido os pais a deixarem os filhos colocar para fora, porque essa missão divina, nem todo mundo nasce com talento, com isso, então é uma missão divina, deixa essa missão alegrar o universo, né? Ok, obrigado, Alan. Então, obrigado, se eu não Santiago. Fiz nenhuma outra pergunta, se você quiser dar algum recado aí, fica à vontade. Não, eu só vou convidar vocês para agradecer toda a equipe da Secretaria de Cultura, de Turismo, o turismo agora tem Claudinha e Elane lá de volta, a equipe do esporte. O novo conselho tomou posse. Tem aí a equipe do esporte, mas um especial para a minha equipe lá da Casa Cultura, a Sheila, que sempre vem aqui trazer as informações, o Luciano Lira, mas toda a minha equipe está lá trabalhando agora muito bravamente. Muito obrigado. Sigam nossas redes sociais, gente, da Cultura, que é Cultura_7_Lagoas. Lá vai ter inclusive, todas as ações acontecendo, inclusive como acessar os editais. Está chegando edital novo aí. É isso aí. Obrigado, Alan. Obrigado a você também que esteve conosco em mais um programa aqui em Conexão Rádio Câmara e TV Câmara. É o Cultura em Foco de volta, né? O primeiro programa de 2024 e sexta-feira que vem a gente estará com mais um Cultura em Foco que agora será toda semana, certo? Um abraço para você, obrigado, né? E a gente desfaz então a nossa Conexão Rádio Câmara e TV Câmara.